amigos seguidores do canal Balneário. Estamos então para mais um rescaldo do ano civil em termos futebolísticos e como equipa que vence não se mexe, temos os mesmos três atacantes da última vez. Connosco aqui no estúdio temos Zé Carlos, ex-atleta e recente técnico de 39 anos, e já agora vou também fazer uma resenha por onde passaram estes três elementos em termos futebolísticos. O Zé Carlos, como atleta, passou pelo Arrifanense, Cesarense, Oliveira de Bairro, São Joanense, Boa Vista, Coimbrões, Alba, Sporting de Espinho, Milheiroense, Fiéns, Mosteiro da Arouca e Cocujens, e por aí ficou em termos como técnico. Já Pedro Justo também ainda não seguiu a carreira de treinador. Está quase. Há quem diga que é quase, vamos aguardar. Como atleta começou no Real Lugarense, Cesarense, São Joanense, Milheiroense, Carregosense, São João de Vera, União de Lamas, Manções e Fiéns. Finalmente, Pedro Silva não é o último, porque deixei por último propositadamente, porque é o campeão aqui representado. Como atleta, Pedro Silva foi atleta do São Roque, Macieirense e Feirense, e como técnico, foi técnico do São Roque, Manções, Milheiroense, Pinheirense, Mosteiro da Feira, Real Lugarense e Valdecambrense. E assim sendo, damos então início a uma série de perguntas que vou fazer a cada um deles, e começo pelo campeão, e numa pergunta faço duas, que é que balanço geral faz da final da época passada, e já agora Ruben Amorim é a aposta ganha, falando de preço, qualidade. Então vou tirar a máscara. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de volta com estes meus colegas, aqui no canal Balneário, é sempre bom voltar cá. Quanto à pergunta, eu até já tinha falado aqui com os meus colegas do canal que estavam a demorar muito a fazer um programa destes, porque nós esperamos tanto tempo e finalmente fomos campeões e houve a pandemia, houve essas coisas e não podíamos estar aqui. E eu, 20 anos a levar na cabeça, tenho que ter o meu momento de glória. Agora, fora de brincadeiras, acho que foi um campeonato atípico por tudo o que se passou, os jogos sem público, essas coisas todas, o Sporting sem competições europeias, também mais fácil, mais descansado que as outras equipas. Quando não davam nada pelo Sporting, no início, não é? E no início da época, e pensavam que era uma equipa que ia andar ali, começaram a acreditar, a marcar, a ganhar pontos, ganharam uma vantagem, entraram bem no ano novo, pensava-se que se calhar não iam aguentar. Ali a 7, 8 jornadas do fim empataram 2 jogos ou 3, se não me engano, e também começaram a pensar que íamos começar a facilitar e não aguentar a pressão, mas conseguimos chegar até ao fim e acho que fomos os justos campeões. Provamos que às vezes com o pouco se faz muito, sem grandes nomes, fomos obrigados a apostar na formação, e depois foi a aposta no Ruben Amorim que ao início, e 99% do universo sportinguista criticou a escolha de Ruben Amorim. Eu não me lembro, eu acho que no último que fizemos, o Ruben tinha chegado há pouco, ou tinha acabado essa época, e era uma aposta em seco. Eu não critiquei muito, porque defendi sempre com os meus colegas, porque lembro-me que em 2003 o Mourinho não foi treinador de Sporting porque a Juveléu não deixou, e não sabemos o que é que o Sporting perdeu depois ao não ter José Mourinho, e pronto, Ruben Amorim, qualidade de preço, provou que é um treinador barato. Quanto a mim, o que ele fez, para mim, já merecia uma estátua na Porta 10 já. Passo agora também a bola ao Zé Carlos. O início da pergunta é igual para os três, que balanço geral faz da época, e ao Zé Carlos também vou um bocadinho fora do futebol. Luís Filipe Vieira é a pedra no sapato no final da época passada? Não. Bem, boa noite a todos, é sempre um gosto estar aqui na vossa presença, desta vez não como campeão, como deixa alguma mágoa, mas sempre com fair play. Relativamente a isso, acho que sim, acho que o Luís Filipe Vieira acaba por sair pela porta pequena, por tudo que aconteceu, e deixa o Benfica um bocado refém do seu reinado, um bocado à deriva. Agora com o treinador que ele escolheu, que não era do agrado de toda a gente, e os resultados acabam por estar à vista, não é? Acho que o Benfica deixou de ser aquele clube estável que o levou a ser campeão e a ganhar muitos títulos durante algumas épocas, e está a passar por um período conturbado que o levou à situação que está agora. Pedro, a mesma pergunta, o início de pergunta igual, que balanço geral faz da época passada
E Sérgio Conceição é o homem certo, mesmo sendo aquele treinador que fala com o coração e não com a razão. Bem, boa noite a todos. Partindo do princípio de como os meus colegas começaram, que é um prazer estar aqui e que infelizmente já está a começar o hábito de eu não ganhar, mas isto vai mudar e vai já ser este ano. Voltando à pergunta, penso que em relação à época passada, infelizmente não foi nada como eu previa, porque achava que o Sporting ia cair mais tarde ou mais cedo, e o Sporting provou que mereceu ser campeão. Acho que ali a meio do campeonato o Porto também foi um bocadinho afastado do título, digamos assim, mas o Sporting mereceu inteiramente, principalmente, e isso também já se está a refletir este ano, principalmente pelo facto que defensivamente é muito forte. E eu gosto muito de futebol espetáculo, mas quando estou em campo gosto é que a minha equipa não sofra golos. E é o que o Sporting faz, é muito coeso defensivamente, não precisa de lá ir muitas vezes para fazer moça, e penso que acaba por ser um justo vencedor. Em relação ao Sérgio Conceição, já passei por momentos de o admirar, de o adorar, de o odiar, mas sinceramente acho que é a pessoa certa, porque sente o clube e trabalha de uma forma que penso que poderá trazer bons resultados a curto prazo. Voltando ao Pedro Silva, qual o jogador-chave da época passada e qual aquele que menos cativou o Sportingista? O Sporting, o ano passado, acho que o principal jogador foi a equipa no geral. Foi um coletivo muito forte e não tivemos aquele goleador que as outras equipas têm e essas situações. A nível individual, Palhinha e Coates, acho que de uma importância acima da média para a equipa. Falar também na importância da época passada do João Mário, que é um jogador importante no título de Sporting. O Adam, um guarda-redes que se calhar ninguém dava, ou não davam aquilo que ele vale, que pelo menos sabemos que ele vale agora, não acreditavam, na altura até muito criticada, porque o Max era um miúdo que estava a aparecer e devia jogar, e foi neste ponto específico que o Ruben Amorim se calhar quis ali alguém diferente em relação ao resto do método dele, mas sim, se calhar evidenciar com o Ates e Palhinha, mas era uma equipa que funcionou como um todo, e trazendo já para este ano, e dou o exemplo do jogo na Luz como exemplo, não é? Toda a gente vaticinava um Sporting muito mais fraco, e mesmo nós, Sportingistas, porque não jogou o Palhinha e o Coates, e o Sporting deu uma demonstração de poder de equipa. E eu acho que é isso que difere o Amorim dos outros treinadores, porque nós somos treinadores, eu e o Zé, e o Justo anda lá há muito tempo, e nós dizemos sempre a todos os jogadores, são todos iguais, que contamos com todos, só que no fundo nós sabemos que temos aquele núcleo 13, 14, 15, e damos sempre aquela pescadinha porque fica bem muitas vezes e não sei o quê. E o Amorim não, o Amorim, eles contam mesmo todos, e já falando deste ano, miúdos com 17 anos que vieram do Porto, aquele Esteves, muitos eles sentem que contam. E quando é assim, dão a vida para um treinador, eu acho que é isso que faz a diferença. O Sérgio Conceição, como o Justo disse, já esteve assim, já não esteve assim, agora acho que está outra vez assim, acho que tem o controle total sobre a equipa, e os jogadores notam-se não outra vez tudo por ele, se calhar arrumou quem tinha que arrumar. No Benfica aconteceu o que aconteceu porque os jogadores não estavam com o treinador, claramente, e no Sporting continuam com o treinador, e se calhar a menos qualidade que têm em relação aos outros plantéis, isso transcende dentro do campo e faz do Sporting uma equipa que equilibra, e às vezes é superior mesmo ao Benfica e ao Porto. Zé Carlos, o investimento feito e a qualidade do plantel era suficiente para ser mais e melhor, principalmente até a nível europeu? Apesar que não foram muito, até não foi muito mau a nível europeu, porque cair para a Liga Europa é certo, mas o arranque foi mau por causa do PAOK, e depois na Liga Europa caíram aos pés aos 16 avos com o Arsenal. Sim, eu acho que acima de tudo o investimento devia dar, a qualidade da equipa não era assim tanta. Eu acho que a equipa era completamente desequilibrada, na minha opinião. Claro que o Benfica deve ter pessoas mais qualificadas do que eu para analisar quem é que deve contratar ou não. No entanto, parecia uma equipa totalmente desequilibrada. Fez contratações por valores enormes para posições onde já existia qualidade, e não se reforçou algumas em que claramente a qualidade não existia. Portanto, a nível de plantel, não me parece que o Benfica tivesse um plantel assim tão forte. A nível de valores, tinha,
E acho que há duas pedras para mim fundamentais, que é o Ruben Amorim, sem dúvida, e eu identifico muito com o trabalho que ele faz, com os jovens principalmente, e acima de tudo não, mas também o Coates. O Coates foi de uma importância para mim. Podem identificar todos os jogadores, mas o Coates não só pelo que jogou, mas pela liderança que teve, foi impressionante. Eu acho que às vezes, mais importante do que jogar bem, porque isso também é importante, mas a liderança que ele transmitiu àquele grupo, via-se, era uma coisa que e não foi só em termos defensivos, já tem ofensivos. Não, toda a liderança que ele teve em todos os aspectos do jogo, não só defensivos, na capacidade que o Sporting teve de se transcender, como o Pedro diz, precisa de liderança. Uma equipa para se transcender precisa de liderança, não só o treinador, mas também de quem está lá dentro. E acho que o Coates para mim foi extraordinário. Não me lembro de ter visto um jogador ser tão importante numa equipa, e acho que o Coates foi. Daí fazer essa referência. Relativamente ao Benfica, acho que o investimento foi grande, acho que devia ser feito porque realmente, se existia, era de apostar. Acho que foi mal feito, claramente. Pedro Justo, a diferença entre idades no Futebol Clube do Porto, há algumas, isto poderá ser um problema a nível europeu? Não creio que seja problema. Eu penso que o Porto está com um plantel, já o estava ano passado, mas este ano ainda está mais. Penso que está com um plantel equilibrado. O Zé falava que sentia que o Benfica tem, e para mim o Benfica tem um conjunto de valores individuais muito bom, mas partilho da opinião dele que não é uma equipa equilibrada, não tem para todos os setores, não tem a mesma qualidade que tem noutras. Tem, por exemplo, como está-me a lembrar-me, por exemplo, tem 4 ou 5 laterais direitos e só tem um lateral esquerdo, ou tem um e meio, chamemos-lhe assim. Mas o Porto, nesse sentido, o Porto tem uma equipa equilibrada, tirando o Zaidu, que não é equilíbrio para ninguém, mas isso é só uma parte. Mas acho que o Porto é uma equipa equilibrada. Em relação à questão das idades, a mescla das idades, penso que isso só teremos, Porto só tem a ganhar, porque quem tem Pepe, por exemplo, como líder, e o Zé falava no Coates, e eu cada vez mais, e não é por estar cada vez mais velho, mas sinto que os jogadores mais experientes têm uma importância inacreditável e ajudam muito os mais novos a vingar no futebol. E acho que isso a nível europeu também poderá fazer com que o Porto seja melhor. E acredito muito nisso mesmo. Volto ao Pedro Silva e volto para fora do futebol novamente. Varandas é o homem certo ou o passado ainda tem lá um fantasma qualquer a passear em Alvalade? Isso vamos ver a partir de segunda-feira. Não vai estar entretido. No Big Brother. Não, eu não posso. Nunca fui um apoiante de Varandas, nem acho que algum dia eu serei. E ele, é o presidente campeão, mas é como eu costumo dizer aos meus colegas: o Sporting sou eu e os meus amigos, e eu fui muito apoiante de Bruno Carvalho. Temos de dar mérito ao homem, não sabendo que pronto, foi ao 5º treinador que acertou e fez o all-in dele, sem dúvida nenhuma, porque não tenho. Foi um all-in de olhos fechados, vim buscar o Amorim, sabíamos que estava lá o valor, ok, mas muito arriscado, e o jackpot saiu bem, ele foi, quem joga póquer, ele foi de 7 duque e meteu as fichas todas e acabou por correr bem. Agora os títulos trazem currículo aos presidentes que lá estão, não é? Eu, desde que me lembro de ver futebol, sei lá, desde o Santana Lopes, Roquetes, Dias da Cunha, eu acho que o Sporting nunca teve um presidente carismático. O primeiro presidente que eu acho com carisma que teve, bom ou mau, foi Bruno Carvalho. E para quem ia aos jogos e para quem acompanhava o Sporting, é uma diferença de mentalidade brutal quando entra o Bruno Carvalho. Depois despistou-se nele próprio, se calhar no ego dele, e aconteceu o que aconteceu. Agora, também não gostei da forma como o Varandas chegou ao poder, a forma como chegou ali, porque ele estava lá dentro, não sei, e não foi o que teve mais votos, mas são aquelas democracias lá dos viscondes que a gente tem um bocado de dificuldade em entender. Agora, o que é que eu posso apontar ao homem? Ganha títulos, apostou no treinador certo, o Sporting, sei lá, desde que ele está na presidência, ganhou mais títulos, mais 300 ou 400% que os últimos 5 presidentes. Não podemos dizer nada. Agora, custa-me, como aconteceu, que ainda foi lá há pouco tempo, era um grande jogo de futebol com o Dortmund,
custa-me olhar para aquela zona do adepto, para aquela zona das bancadas, que era, para quem ia ao Alvalade ver um jogo, impunha respeito, coreografias bonitas, bandeiras, essas coisas todas, que dão outro ambiente ao estádio. Custa-me olhar para aquela zona e não ver bandeiras, ver setor. É uma zona igual à outra do estádio, igual a qualquer outra do estádio. Acho, ou quero acreditar, que tanto os adeptos claques e esses adeptos mais fervorosos, até como ele, têm que se unir e voltar a puxarem todos para o mesmo lado. Porque se nos momentos bons isso não acontece, se voltar a haver algum momento mau, não vai acontecer também. Agora, não posso dizer que é o Presidente que fez um trabalho negativo ou por não gostar dele, dizer não posso, porque números são números e não há que enganar. Zé Carlos, Rui Costa vai mudar o reinado, como próprio disseste, o reinado de Luís Filipe Vieira, ou achas que vai dar um outro rumo ao Benfica com esta nova presidência? Não sei, é uma incógnita. Acho que tem tudo para fazer um excelente trabalho pela experiência que tem, por tudo que já passou. Agora, está refém de muitas coisas ali dentro e não é fácil libertar-se de muita coisa que foi criada ao longo destes anos todos. Bem ou mal, está um reinado criado, não é? E não sei se será até positivo quebrar com tudo o que lá está, até porque não nos podemos esquecer, Luís Filipe Vieira saiu pela porta pequena, mas deixou obra. Nem tudo o que ele fez foi mau. Portanto, não sei, acho que ele tem que ter a inteligência de saber separar o que é que foi bom e o que é negativo e seguir o seu rumo. Agora, não é fácil governar no Benfica, não é? Nunca foi, nunca será. Vamos ver se ele tenha, como maestro que foi como jogador, se é maestro como presidente também. Exatamente. É mesmo isso. Pedro Justo, já que estamos a falar de presidentes, também temos de falar do Pinto Costa. E o meu fez anos ontem. Exatamente, também está de parabéns. 113, 115. Pinto Costa continua a ser essencial para toda a estrutura e toda a planificação da época, ou é um título que ele tem de presidente e que está lá para vir dar aquelas bacuradas que ele tanto gosta de dar e bem dadas? O Jorge Nuno tem que estar lá e ponto final. Agora, penso que ele teve ali alturas, nos últimos 6, 7 anos, em que quis começar a deixar um bocadinho o seu legado para outras pessoas na administração da SAD e percebeu que a coisa não estava a correr bem e teve que pôr outra vez a mão em cima e perceber, não, pronto, então agora vamos lá ver como é que vocês ainda não estão preparados. Mas também, contra mim falo, penso que agora está junto àquele que será certamente o Presidente quando um dia Jorge Nuno nos deixar, e está a preparar o Vítor Bahia para isso. E aí sim, penso que o Porto estará em boas mãos. Mas enquanto ele cá estiver entre nós e lúcido como sempre esteve, penso que terá de ser ele o nosso líder. O Futebol Clube do Porto, com todo o respeito que tenho pelo Porto, instituição, o Futebol do Porto é um bocadinho o Jorge Nuno Pinto Costa. Isso com todo... É claro que o Porto é muito mais história, mas para nós, pelo menos para mim, não existe Porto sem Jorge Nuno. Portanto, isso já é uma coisa que quando se pensa numa coisa, automaticamente vem logo ele também. Agora vou colocar um desafio a todos, que é o Pedro Silva vai falar do Porto e do Benfica, o que é que achou da época deles e depois, respectivamente, os outros vão fazer igual. Pode começar o Pedro. Silva. Eu pessoalmente gostei muito da época do Porto e do Benfica. Não, o Benfica, pronto, lá os problemas todos do Covid, mas acho que começou logo no início com o vamos arrasar, vamos jogar o triplo. Acho que começa aí o desastre do Benfica, porque isso, para além da condição que ele veio para cá, de metade dos adeptos do Benfica quererem e outra metade se calhar não querer, ainda deu mais ênfase a essa contestação e deu gasolina, como eu costumo dizer, aos rivais. Ouvir aquilo é motivante e puxo o filme atrás. Quando ele foi treinador de Sporting, ele perde o campeonato de 2015-2016 porque ele pensava que o Benfica estava morto, pensava que o rival era o Porto e massacrou lá o Ferrari, o Vitória, o Cérebro e não sei o quê.
e foi ele que deu a gasolina para o Benfica vir buscar o Sporting naquele campeonato e ser campeão. E pronto, o Jorge Jesus é muito eu, e acho que foi um bocado isso. E, ok, com os problemas todos de Covid que o Benfica teve, acho que foi o clube mais fustigado, sem dúvida, mas acho que não é desculpa para tudo. O Porto teve ali, em momentos cruciais da época, uns desaires que o Sporting aproveitou e bem, e quando foi atrás já não foi a tempo. Também acredito que como disse no início, com não haver público, numa fase inicial da época, beneficiou muito o Sporting, porque havia aquele clima de contestação, porque o Amorim tinha acabado de ficar em quarto. O Amorim chegou ao Sporting, conseguiu ultrapassar o Braga, mas depois foi ultrapassado pelo Braga, acabou em quarto. Começa com o desastre do Las Clins, que é eliminado das competições europeias com uma goleada em casa. Nessa altura foi muito positivo, mas depois, pronto, o Benfica nunca mais se encontrou no campeonato. O Jesus também foi metendo os pés pelas mãos, e o Porto chegou a uma altura também muito fustigado para os jogos europeus, onde fez uma Champions, e para uma equipa como o Sporting, se calhar com aquela experiência que falhava, a aproveitar um Porto muito massacrado, chegou, se não me engano, aos quartos de final com o Chelsea, e longe das competições, e depois teve aquelas vitórias ao Porto, principalmente na Taça da Liga, que também foi muito motivador para o Sporting, e pôs o Porto também um bocado no sítio, porque o Sporting tem muita sorte em ganhar esse jogo. Foi uma roleta, foi o Giovane, fez 2 golos a acabar, mas ficou ali provado que, lá está, com todas as dificuldades que temos e que as nossas armas são muito menores que as vossas, mas isto pode acontecer, e depois tudo envolvido lá na estrelinha do homem e nessas coisas todas. Acho que tudo conjugou para fazer o que fez, e acho que acabou por ser um justo campeão, num ano que não se pode, como eu ouço muita gente dizer, o Sporting foi campeão porque não havia público, porque foi o Covid, porque é o campeonato do Covid. Não, eu acho que não. Acho que foi praticamente igual para todas as equipas. O Sporting foi superior. Teve alguma vantagem nessa situação? Teve, mas acho que foi um justo campeão. Zé Carlos, primeiro desafio, falar dos outros. Eu subscrevo um bocado as palavras do Pedro. Eu acho que o Sporting é um justo campeão. Acho que realmente isso é um fator importante. O facto de no início de não haver público no início, acho que beneficiou. Não só pelo que o Pedro falou, de ter ficado em quarto no ano anterior e havia ali alguma suspeição do que podia acontecer. Depois já a eliminação com o Las Clins também é um bocado luminosa. E nessa altura o Barandas, as claques estavam... Sim, estava ali a ferro e fogo. Mas não só por isso. Acho que a aposta de Ruben Amorim nos miúdos também é mais fácil, acontece mais fácil quando não há público. O não sentir a pressão de um estádio como o de Sporting, por exemplo, ajuda nesse primeiro impacto. Acho que ajudou. Veio-se a comprovar este ano que não foi por isso que o Sporting foi campeão, porque este ano há público e o Sporting continua a ganhar. No entanto, numa fase inicial, naquele primeiro elan, acho que foi importante. Agora, acho que o Sporting é um justo campeão por tudo que fez. Acho que a aposta no Ruben Amorim é um all-in, mas é um all-in bem feito. Acho que foi uma aposta ganha. Depois a aposta em determinados jogadores, em miúdos, também é uma aposta claramente ganha. Portanto, quando se aposta e as coisas correm bem, portanto, não há nada a dizer. Relativamente ao Porto, é o Porto, quer dizer, não há... A mim custa-me um bocado falar do Porto, porque... eu compreendo. Custa-me um bocado, porque é assim, eu tenho uma admiração pelo Ruben Amorim, pelo que faz, não tenho tanto pelo Sérgio Conceição. E pelas pessoas pelo clima que o Porto cria nos jogos. Sou contra aquilo que se faz. Ainda agora isso aconteceu no jogo com o Benfica, de dirigentes encostar a cabeça a árbitros, de haver uma falta e tudo salta e aquilo, tem que se acabar com isso. Custa-me um bocado. E o Porto é isso. E depois, apesar do mérito que tem e do Sérgio Conceição ser, para mim, o treinador certo para o Porto, porque encarna bem a mística do que é o Porto, apesar de eu não concordar com ela, a mística não é desculpa para muita coisa. E há um bocado essa tendência de se desculpar tudo o que se faz com a mística. Eles fazem aquilo porque é mística. Eles fazem isto porque é mística. E não é nada. Há coisas que não devem ser feitas com mística ou sem mística. E depois o Sporting também beneficiou, como o Pedro disse, também concordo. O Porto tem uma projeção europeia que mais nenhum clube português tem.
tem uma capacidade de jogar na Europa que mais nenhum clube português tem, na minha opinião. É muito mais forte na Europa do que o Benfica, do que o Sporting. E isso levou a chegar aos quartos de final e defrontar um Chelsea ainda com aspirações de passar, e isso causa desgaste. Porque, por muito que não se queira, aquela derrota com o Chelsea também causa moça, não só física, mas anímica também. E isso, tudo isto conjugado, acho que fez com que o Sporting acabasse por ser um justo campeão. E acho que não há muito mais a dizer. Justo. Ora bem, falar sobre os rivais, sobre o Sporting já falei um bocadinho, mas aproveito também, já que vou falar sobre o Sporting, para falar sobre dois assuntos sobre o Sporting. Primeiro, de acordo com as minhas palavras iniciais, até março não achava isso, mas a partir daí convenci-me, e o Sporting claramente é um justo campeão, porque as pessoas não se podem esquecer que o Sporting teve 33 jornadas sem perder, só perde na penúltima ou na última jornada, assim, algo do género. Portanto, só isso já mostra o mérito que foi a única derrota. Foi a única derrota que e o jogo em Braga, que para mim, desculpa, não sei. E do Braga, exatamente, um jogo incrível, com menos um jogo do título, concordo. E depois tem a particularidade também de se falar de outro assunto importante, que é, para mim, a pergunta que lhe fizeste há bocado, quem é que tinha sido o jogador mais importante do Sporting, também me custou a admitir, mas fui obrigado a admitir, isto relativamente à época passada, que é o Pedro Gonçalves, o Pote. Isto porquê? Porque ele tem uma coisa que dificilmente se encontra num jogo de futebol, que é, não é que eu acho, porque eu não acho um grandíssimo jogador, tecnicamente inacreditável não, mas tem uma frieza na hora da finalização, que é difícil de encontrar. Ele não remata, ele faz um passe tenso na baliza porque sabe que não precisa, porque normalmente o que acontece é aquele estouro e a bola 70% das vezes vai por cima ou bate no guarda-redes e sai, falhou, esse gajo não faz gol a ninguém, mas lá está, nesses pormenores. E segundo, e mais importante que o Pedro Gonçalves, é a minha admiração pelo Ruben Amorim, tirando o facto que não gostei o ano passado, mas percebi que foi estratégia de ele com 10 pontos dizer que não assumir como candidato ao título, mas percebi, era a tirar a pressão, mas principalmente não só pela forma como ele joga, mas pelo espírito de grupo que ele criou lá dentro. Eu imagino aquele balneário pós-jogos e antes dos jogos, aquela união que lá devia reinar. E nós, como atletas que fomos e que somos, e ainda presentes no futebol, percebemos que isso é de uma importância inacreditável no jogo. Às vezes, mas não tens um fio de jogo, não tens aquela qualidade, não tens aquele executante, não tens aquele goleador, como ele falava há pouco, mas essa união, e eu lembro-me que o Sporting no ano passado, por exemplo, em Barcelos, não estou em erro, a perder aos 80 minutos, isso não parece, mas essa união parece que dá-te mais aquele saltinho que às vezes não chegas, mas esse espírito de equipa é o que fez, a meu ver, o Sporting ser a equipa que mereceu ganhar. E vim contra estas palavras. Bem, o Benfica, que para mim em agosto era claramente o candidato ao título, o maior candidato ao título, de fruto do investimento e dos jogadores, mas também, como não gostava na altura, afinal os resultados deram-me razão, o líder de uma equipa, o treinador, quando pensa demasiado em mim, no eu, muitas vezes vai correr mal. E correu mal, e não me venham com desculpas de Covid, porque realmente o Benfica foi a equipa mais fustigada, mas todos passaram por isso, todos tiveram que treinar em Zooms, em casa, essas coisas todas, e tiveram que viver sem adeptos e tudo mais. Está certo que para o Benfica é diferente, mas isso para mim não é desculpa. O Benfica tinha que fazer muito, muito, muito mais, e recordando que o Benfica foi fora do título muito cedo. Estamos a falar que a 10 jogos do fim do Benfica deve ter ficado, nenhum adepto do Benfica acreditaria, e estaríamos a falar que ainda estavam 30 em disputa, ainda estavam 30 pontos em disputa. A diferença de jogo para os outros já ficou antes. Sim, e pronto, exatamente, e até por isso. Agora, penso que o seguimento desta época, penso que está a ir muito em contra à época anterior. O Sporting forte, novamente com espírito de equipa, até a fazer mais golos agora,
a sofrer mais um bocadinho, se calhar ali há alguma outra situação que não está muito bem, e um Benfica que é capaz de aniquilar em pequenos momentos e alguns jogos, e outros que andam completamente desaparecidos. É a minha opinião. Alguém dizia que eles jogam grande contra os pequenos, jogam pequeno contra os grandes. Não, eu acho que principalmente o Porto explora muito bem o maior defeito do Benfica. Acho que acima de tudo é isso, que é a falta de intensidade. O maior defeito do Benfica é a falta de intensidade, e é o que o Porto tem mais. Por isso é que a diferença com o Porto se nota tanto. Para mim, essa é a grande diferença dos jogos entre o Benfica e o Porto. É a intensidade que o Benfica não tem e que o Porto tenha mais. E correndo bem aquela intensidade, principalmente inicial, e vê-se neste último jogo. E a bola? Sai do Benfica, a bola sai do Benfica, a bola entra, a bola sai do Benfica e dá logo caso. Uma pessoa. E depois já há erros de casting, que o André Almeida nunca vai ser central, para mim. E é que o Jesus já teve estas situações, não só no Benfica, mas noutros clubes, de insistir numa situação e aquilo vê-se claramente que não dá, e o homem, lá está, o tudo eu, aquilo não dá. O André Almeida nunca vai ser central na vida, e ele insiste, e é o resultado que vemos. Eu acho que foi um bocado na moda o Jesus, porque ele nunca jogou assim, por mais que ele diga que já jogou assim, ele nunca jogou assim. Ainda jogou numa mora, mas isso foi em 1960. e caramba, nós vimos o Jesus, onde ele teve sucesso nos últimos tempos. Em Braga, ok? Vem para o Benfica, primeiro ano do Benfica é uma normalidade, é um rolo compressor, é um 4-4-2. É a melhor equipa, é os 8-0. E faz aquilo no Flamengo outra vez, com 4-4-2, às vezes ali, mas nunca com 3. Ele jogou uma vez com 3 no Flamengo, não. Mas ele aí tem um erro de casting para mim que é enorme, que é o Cebolinha. E ele não consegue fazer isso outra vez porque ele vai buscar um extremo puro. O Cebolinha, do que eu via no Brasil, é um extremo puro, um jogador de linha de 1 para 1, e ele quer fazer dele um Arrascaeta, que é um extremo a jogar por dentro, um Everton a jogar, e ele nunca vai ser esse tipo de jogador. E um jogador que custou 20 milhões está a ser um fracasso muito por causa disso. Por isso é que ele mudou o sistema, porque ele quer transformar extremos que não são extremos de jogar por dentro a jogar por dentro. E esse para mim é o maior erro de casting. O Cebolinha nunca vai ser um jogador de um extremo de jogar por dentro, vai ser sempre um extremo. Extremo de 4-3-3, nunca lateral, nunca muito menos o lateral no sistema 3. Nem um segundo avançado, é extremo, não há outra posição. Obrigatoriamente a jogar com 4-3-3. O homem, tu podes jogar como quiseres, ele é extremo. Tu até podes jogar agora. Ele é extremo, ele nunca vai ser um gajo a jogar por dentro porque ele precisa de espaço, precisa de. É um homem de 1 para 1, pronto. É de 1 para 1, mas ele no meio nunca tem lances de 1 para 1. Mesmo ele no Sporting, com o melhor Sporting dele, era João Mário que fazia essa situação na direita e o Gelson na esquerda. Não, há Cunha na esquerda e João Mário na direita. Exatamente. E João Mário na direita. Depois, quando o João Mário sai, é que Sporting, o segundo ano de Jesus no Sporting é um bocado assim. Porque ele tenta fazer do Gelson de João Mário, e o Sporting expõe-se muito mais, e ele faz com que o segundo ano de Sporting é muito mau e um bocado muito por aí. Porque o Gelson, bom jogador, e apareceu em grande, e vai à seleção, mas era 10 vezes que ia para cima, passava uma ou duas, perdia 8, desequilibrado. O João Mário não vai para cima, mas nunca desequilibrado. E o Sporting, na segunda época de Jesus, morre um bocado por aí. Mas, pá, é inacreditável, como tu dizes, o André Almeida ali. Eu compreendo, porque ele se quer meter o Morato na cabeça dele, ele tem que mexer nos outros dois. Eu não compreendo, desculpa lá. Tem que meter o Otamendi, não compreendo, mas é mais fácil fazer isso. O Otamendi da central não joga com 3 centrais. Claro, joga, exatamente. Mas mesmo se fosse para jogar com 3, o Otamendi na seleção da Argentina é central com 3 na direita. Sim, mas tá bem, mas é diferente. O Benfica é uma equipa que joga muito mais em cima do adversário do que propriamente a Argentina. Uma equipa que joga com a defesa tão subida, com o Otamendi a central do lado direito, sim, é complicado. Não me parece. Precisas de um central mais rápido, mas também não o André Almeida. Não tens. Isso é a minha opinião. Não tens. Eu creio que ainda temos tempo, está bom, porque eu nem perguntei nada e se continuar, maravilha. Eu creio que ainda temos tempo para chegarmos também com umas perguntas que chegaram dos nossos seguidores. E Fábio Serra faz 3 perguntas e uma quarta, poderemos dizer assim, que é um picar ali ao Pedro Justo, mas vamos lá então. Fábio Serra pergunta a cada um de vocês o destaque individual da época, já foram adiantando. Qual a surpresa da época
em termos de clube, a saída de Jesus, que sequelas deixa, e para o Pedro Justo deixa um picar, que é Pedro para quando jogar no futebol popular ou na Enatel, visto que lá pagam em bifanas e fim. É pá, até que ele assina, Por isso, já que foste picado, arrancas Então tudo. eu vou começar já por essa questão. Eu já fui ao Inatel, eu assinarei no meu currículo, E eu também. mas já fui ao Inatel. Quando terminar a minha carreira como futebolista federado, chamamos assim, posso já informar que vou à Inatel e a seguir aos treinos. Faço questão de ir às duas e nessa altura não vou esquecer essas palavras, porque e terei que ser bem pago. Nesse sentido, terei que ser bem pago. Acho que as pessoas conseguem perceber o que eu quero dizer com isso. Não somos mais aos 100. Exatamente. Agora, em relação às outras perguntas, surpresa, indiscutivelmente, o Sporting, por tudo aquilo que já falamos. Pretendes também a surpresa? Destaque individual. Destaque individual. Sou obrigado a dizer Ruben Amorim, obrigatoriamente, porque é o criador daquela equipa e penso que normalmente os artistas são sempre os jogadores, mas para mim o destaque individual é mesmo o Ruben Amorim. E falta a saída de Jesus, que sequelas pode deixar? Eu penso que não vai deixar. Penso que vai fazer, nós falávamos isso antes aqui em off, e também já vivi um bocadinho isso na carreira, que há uns anos atrás também nos juntamos os jogadores e até era eu o capitão, mas sim, mas não fiz nada de pizzi, calma. Mas sentimos-nos isso e aí foi ao contrário, foi para defender o treinador, para defender o Pepa na altura. E isso dá uma união de grupo muito grande. Seja quem for a mascotes, digamos assim, quem vai para lá a liderar, que eu penso que será o Maurício, penso que só terá a ganhar, e é uma pessoa da casa a fazer um trabalho espetacular na equipa B, porque o Benfica não tem uma equipa tão inacreditável, tem bons talentos, mas não tem uma coisa absurda para estar a limpar a segunda liga como está, e está a fazer um bom trabalho. Já não é a primeira vez, já não cai lá de paraquedas, portanto já não vai estar ali às aranhas a ver a palpar terreno, já sabe o que é que vai acontecer. Já teve 6 jogos com a equipa, não é? Já sabe o que é ser treinador do Benfica, e depois vai, se for inteligente e conseguir agregar o grupo, porque o grupo está ferido. O grupo do Benfica neste momento está ferido, porque a passagem que está a vir cá para fora é que os jogadores fizeram a cama do treinador, e nós bem que andamos na bola sabemos muito bem o que é isso. E eles estão feridos, e isso, as marcas que o Jesus possa deixar, penso que não serão negativas, bem pelo contrário, poderá criar ali um elan, mas o jogo com o Porto não vem na altura certa para o Benfica, na minha opinião. Mas também visto do outro lado, bom resultado no Dragão pode relançar as coisas, e eu só digo que poderá ser negativo, porque perdendo amanhã, partindo do princípio que o Sporting venceu hoje, ficar a 7 de 2 não é a mesma coisa de eu. Não é a mesma coisa de eu. É extremamente difícil, mas lá está dependendo da manhã. Mas penso que o Jesus não vai deixar marcas, e assim acaba-se um bocadinho com o passado do vieirismo. Acho que termina agora ou seja, é mais um puxar para trás. O Rui Costa já está a querer marcar a sua posição. Passo a bola aos Carlos, que é a mesma coisa, destaque individual, surpresa da Liga e saída de Jesus, se deixa marcas ou não. Destaque individual para mim, Coates. Acho que não me lembro de um jogador ser tão importante na conquista do título como foi Coates para mim. E prefiro identificar um jogador do que um treinador neste caso. Relativamente à surpresa, o Sporting. Ninguém esperava que o Sporting fosse capaz de fazer o que fez. Relativamente às escolas que Jesus pode deixar, lá está, não sei, o Benfica é um clube imprevisível nestas situações. Havia muita gente contra o Jesus, mas também havia muita gente a favor. Acho que a forma como ele saiu não foi das melhores. O estarmos a acusar os jogadores é uma forma fácil de justificar fracasso, na minha opinião. A forma mais fácil de um treinador justificar o fracasso que teve é dizer que os jogadores fizeram a cama. E eu já vi isto em 28 anos que tive. E não é preciso ser na Primeira Liga. Não, normalmente é essa a Normalmente
Normalmente um treinador, quando vai embora, porque alguém lhe fez a cama. E eu já vi isso algumas vezes. E é a forma mais fácil que um treinador tem de justificar o fracasso que teve essa. Portanto, isso pode deixar algumas marcas. Ao contrário do que o Justo diz, acho que o jogo Porto é a melhor coisa que podia ter acontecido, seja ao jogo Porto. Porque é o all-in do Benfica. O all-in que o Sporting fez no ano passado com o Ruben Amorim, este ano o Benfica faz o all-in no jogo Porto. E é uma Se ganhar, ou se tiver, ou pelo menos não perder e fizer uma exibição positiva, acho que lhe dá o well-up ao resto da temporada. Porque isto perdido por 100, perdido por 1000. Acho que é o jogo ideal para o Benfica, até porque há um termo de comparação, ainda para mais. Há um termo de comparação de há poucos dias. E isso pode funcionar a favor do Benfica. O Benfica já tem, para mim, não correndo bem este jogo, tem a época perdida. É a minha opinião. Portanto, acho que só tem a ganhar e é o melhor jogo que podia acontecer neste momento. Deixa-me colocar aqui então mais uma questão. Não foi o Fábio Serra que colocou, mas agora comento eu. E Veríssimo vai abdicar dos 3 centrais e vai pôr uma linha de 4. O que é que achas que ele vai colocar no dia da manhã? Vai abdicar. Vai abdicar. Vai abdicar. Na minha opinião, vai abdicar, até porque o Otamendi está castigado. E eu acho que, pelo que eu vi do Benfica, da equipa B do Benfica, não é esse o sistema que é usado. Exatamente. E acho que o Benfica pode funcionar muito melhor com uma linha de 3 médios, na minha opinião. Isto porquê? Porque o Weigl, para mim, já na altura em que era contestado, eu tinha uma admiração muito grande pelo Weigl. Acho que é um jogador extraordinário. Acho que é dos melhores jogadores que está no campeonato. E depois tem o João Mário, que é um jogador muito cerebral, é um jogador não de grandes rupturas. O Sporting este ano até acho que, para o sistema que joga, até ganha mais com o Mateus, que é um jogador mais vertical, que aparece mais, cria mais problemas ao adversário. O João Mário é mais um jogador de equilíbrio, e falta ao Benfica um terceiro médio que faça, por exemplo, o que o Otávio faz no Porto. Que está fora, mas depois fecha dentro. Ou que o Mateus não nos dá ao Sporting, que provoca rupturas, que provoca instabilidade no adversário. Esse médio é aquele miúdo que para ti, esse médio é aquele não miúdo. sei, ou será o físico? Como é que ele se chama? Paulo Ronaldo. O Paulo Ronaldo que eu vi parece-me também um jogador cerebral e não muito vertical. E mais profissional. Parece mais uma mescla entre João Mário e Mateus, talvez. Não tão vertical, mais cerebral. Será Pizzi o homem indicado para fazer o terceiro homem? Não sei, não me parece. O Pizzi é talvez aquele médio extremo que o Jesus precisava e nunca usou. Que é o tal extremo a jogar por dentro, e que o Pizzi sempre fez isso de uma forma brutal. Acho que até foi das melhores coisas, já com o Bruno Lage ele fazia isso. Com números incríveis. Eu vi uma vez. Eu lembro de ter visto. Sim. Eu lembro-me de ter visto ao vivo um Boa Vista Benfica, e o Benfica ganha 4-0 no Bessa, em que quem destrói por completo a estrutura do Boa Vista é o Pizzi sem tocar na bola. Dos movimentos que ele fazia da linha para dentro, arrastava sempre, dava sempre espaço. Agora, não me parece que seja esse terceiro médio. Não me parece que seja o Pizzi. Poderá haver, também não é o Tarapto, de certeza, porque é muita rotunda, não me parece. Não sei, poderá arranjar ali outra solução, mas abdicará com certeza dos 3 centrais, na minha opinião. Pedro, destaque individual, surpresa e Jesus. Começar por destaque, já destacaram cá o Coates, eu se calhar meto o Palhinha, porque acho que também foi a par do Coates. O Coates tinha aquela cena da liderança e unir, ainda há uma imagem fantástica naquele jogo, ainda há pouco tempo que jogou o Gonçalo Esteves para o campeonato, e quando o jogo acaba, a preocupação do Coates é em ter com ele e corrigir logo ali uma coisa ou outra, ver se isso, mas acho que o Palhinha foi a alma de Sporting. Surpresas do campeonato, quero mencionar aqui 2 jogadores, um da época passada e um desta época, que mais uma vez da época passada, falo do Beto, do ponta-lança do Portimonense. É inacreditável como é que Porto, Benfica ou Sporting não gastam 10 milhões para ir buscar o Beto. E se calhar até por menos. Exatamente, e dão, sem nada contra, porque até gosto do Darwin, mas por exemplo o 22 ou o Sporting 19 por o Paulinho, o Beto acho que é um jogador incrível em Itália. Se calhar vai dar o salto já agora em dezembro. Exatamente. E este ano é um jogador que a mim mexe as medidas, e é um jogador do Porto. Para mim é dos melhores jogadores do campeonato e vai ser a revelação, e não tenho dúvidas. Um jogador da seleção que é o Vitinha. Eu olho para ele e vejo que ele tem tudo. Ele é rápido, ele é intenso, ele assume, ele vai buscar. Ele encostou o Sérgio Oliveira, isso já diz muito do jogador que é, e acho que ele não sai mais. Não percebo
como é que o Wolves o teve lá um ano e o Nuno Sim, teve lá um ano e ficava com ele barato e não apostou. Eu brinco muito com um amigo meu, com o Stuka, e digo-lhe que o meio canto da seleção era para mim, era o Palhinha, o Mateus Nunes e o Vitinha. Porque se o Vitinha fosse espanhol ou fosse do Barcelona, já jogava na seleção de Espanha. E esses rapazes novos. E nós na seleção vamos um bocado por os craques, mas isso Já é outro assunto. já íamos para outro tempo. Temos que fazer um especial seleção. Fernando sabe como é que E o Benfica, o Jesus, eu acho que quem vai sair mais degradado no meio dessa situação é o Jorge Jesus, que morreu com a própria boca dele. E, se bem nos lembramos, eu lembro-me, e já o tive no Sporting, volto a dizer, depois no Flamengo ele disse que quando ganhou a Libertadores vai ser preciso 100 anos para vir cá um treinador português e ganhar a Libertadores. E o Abel fez 2 em 2, chegou ao Benfica, como disse no início, dá aquela conferência de imprensa inacreditável. Não percebo como é que um clube desses, o Zé no Couto, o Pedro no Cesário, eu tive o Milheiros e ali, tem que haver ali um diretor que não pode deixar falar, não pode dizer aquilo, ele não pode dizer o que E este é um diretor de comunicação, não é? E este ano, e pouca gente deu ênfase a isso, e para mim, diz logo a personalidade dele. Ele no flash, não, na conferência de imprensa contra o Sporting, no final do jogo, neste último jogo, ele diz o seguinte: o Benfica não está habituado a perder com o Sporting, muito menos eu. Sim. Ou seja, ele até na derrota consegue ser maior do que a instituição que representa. Exatamente. E pronto, é um treinador muito eu, e é como eu digo, se calhar, ele é ideal para chegar a um clube como era o Sporting quando ele lá chegou, como era o Benfica quando ele lá chegou, como era o Flamengo quando ele lá chegou. Um clube grande, ansioso por títulos, que está disposto a tudo, e os jogadores apanham aquele gajo e vão dar tudo por ele, e as equipas dele na primeira época, meu Deus do céu, cilindro tudo, matam tudo. Só que depois o jogador, o Zé é treinador, já foi jogador, o Pedro, o Justo é jogador, vai ser treinador, e eu sou um bocado das duas coisas. Um ano a ouvir aquilo, ao segundo ano a ouvir aquilo. É um desgaste. Muito desgaste, e as coisas depois não saem. E eu acho que ele, ainda por cima, perdeu a oportunidade por um dia de voltar ao Flamengo, se calhar onde era feliz, onde ia ser feliz, mas não sei, porque ele vai querer arranjar logo equipa para treinar, porque ele não vai poder estar fora, porque ele tem aquela ânsia de querer mostrar que isto não é assim e não sei o quê. E se calhar vai começar o declínio na carreira dele. Que é normal. Adriano Soares também coloca mais 3 questões. Quem ganha a Liga, quem vai às competições europeias, quem desce, e deixa uma frase para o final que é: ouviram aqui primeiro. Isto deve ser alguma piada que eu também não percebi, mas pronto, ouviram aqui primeiro quem vai ser o campeão, e então por aí fora. Pedro Justo, arrancas tu, quem ganha a Liga, quem vai às competições europeias e quem desce? Tua opinião? Ganha o Futebol Clube do Porto. Quem vai às competições europeias é o Porto, o Sporting, e o Benfica vai à pré-eliminatória. Este ano ainda é pré-eliminatória. Creio que sim. Já tens 2 diretas. 2 diretas e uma Depois o Braga será o 4º e o 5º, o Vitória. Vitória Guimarães. Não. O outro está lá mais também. Depois, quem desce divisão? O Belenenses. O Bessado. Depois, Eu abro. Bessado. E depois o outro vai ser uma luta. O Tondela já tem muitos pontos. Mas quem é o Tondela? Vou para o Tondela. Zé Carlos. Descem 3, não é? São 3. Não, 2. Uma play-off. Vai o playoff. Pá, as duas que para mim que descem direto, Bessado, até porque eu acho que Toda a gente quer. é indecente o que se está a passar. Eu conheço o Belenenses há muitos anos, não conheço a Bessado. Portanto, logo por aí devia descer. Com todo o respeito por quem lá trabalha, atenção. E a outra é Moreirense. Aí está logo o Lito Birigal. É o Moreirense. É o Lito Birigal, esqueçam, é o Moreirense. A mim também é por isso. É o Lito. Epá, eu não tenho. Não consigo perceber como é que um treinador que perde 60 minutos de jogo a dizer aos jogadores para meter a bola fora e guarda-redes para o chão. Epá, não é o futebol que eu gosto. Portanto, uma equipa, um clube que contrata o Leite Vidigal é porque não quer jogar futebol. Portanto, tem que descer, é a minha opinião. Relativamente a quem vai ser campeão, eu queria muito que fosse o Benfica. Acho que a luta, o Benfica ainda entrar na luta pelo título depende do jogo da manhã. Não sendo o Benfica, também não é o Porto, portanto terá que ser o Sporting. Tu és muito estúpido.
Pá, É o meu avô, eu tenho, o meu avô... Não, eu dizia que se não ser o Benfica, que seja o... Nem dizia o Braga, dizia pá, é o Gil Vicente, o caralho. Não, mas isso é uma coisa que não vai acontecer. Estou a brincar. Portanto, e eu tenho uma costela de Sporting, o meu avô era de Sporting, portanto, é só por causa disso. Não é nada contra o Porto. Qual era a outra? Quem vai às competições europeias? Não, os três grandes, Os três o Braga. grandes. E o quinto? Epá, aí eu tenho dúvidas porque eu acho, eu gosto muito do Pepa e foi teu treinador e eu acho que todas as informações que eu tenho recolhido dele acho que é extraordinário e o trabalho que tem feito, mas eu acho que falta ali qualquer coisa no Vitória, não é no treinador, mas não é aquele, não sei, não me parece, sinto mais por exemplo o Estoril, pela maneira como joga, muito mais compacto, muito mais aberto para o jogo mais, acho eu. Acho que com mais capacidade, agora se isso vai chegar ou não sei, mas inclinava mais para o Estoril. Pedro Silva. É assim, eu quero acreditar no bicampeonato, que eu não sei o que é isso, mas... Atenção que se ganha as 2 vezes, ficas 40 anos. que pode ser assim. Não, acredito porque, muito sinceramente, e eu às vezes digo isto aos meus amigos, e eles, isto não é só o Sporting, isto é o Sporting do Amorim. E deixo já aqui em tom de remate o sítio que se ponha fino, que isto não são favas contadas, isto é o Sporting do Amorim. Quanto aos pontos cheiro, acredito no tom dela. O Bessado, não sei, porque eu até gosto do rapazinho que treina o Bessado, acho que é bom treinador. Pois. Mas por isso tudo e por estas coisas todas, acho que merecem descer, até por causa do presidente, não por causa de mais ninguém que aquilo. E eles têm garantias para entrar na Liga, graças ao Sr. Luís Filipe Vieira, que na altura falamos nessa cena no último, lá do caso. Isso eu não me meto nesses negócios, não me meto. Mas só pronto, falo de futebol. as coisas vieram dali. Quanto à Europa, lá está. Sporting e Porto diretos, acho eu, o Benfica numa pré-eliminatória, para depois também poder dizer que passou a pré-eliminatória e ganhou 10 jogos na Champions, ou não sei o quê. O Braga, se calhar um bocado aquém daquilo que podia fazer este ano, acreditava muito mais no Braga, se bem que seja um ano de transição e o Braga ali nunca é fácil. Depois temos equipas, um Gil Vicente muito forte este ano e convido a ver o Gil Vicente, que ainda não viu o Gil Vicente jogar este ano, seja fora ou seja em casa, uma grande equipa, o Estoril igual, o Estoril também tem feito, apesar de ter quebrado agora com 2 derrotas, ou um empate e uma derrota, e o Guimarães, toda a gente gosta do Guimarães e do Pepa, só que é como o Zé diz, falta ali qualquer coisa, é uma equipa muito instável, é uma equipa que tanto pode estar a perder 2-0 um jogo, depois vira o jogo, como perde, e pronto, se calhar... Perdeu mais 2 pontos. Marcou, eu vi, E ele consegue marcar marcou aos primeiro. 83, o Isso, só aos 85. qualquer coisa que É verdade. Também muita juventude. É isso, pronto. Mas Poderá ser por aí. pronto. E qual era a outra? Não, está tudo. Já não sei. E acho que de quem desce e a quem é o campeão. acho que é isso. Eu ia dizer outra vez, gostava que descesse o Boa Vista, porque disse aqui da outra vez, porque não gosto do Boa Vista, mas o Zé dá-me já um carrinho, mas também é o Betinho, o treinador, que é um bocado na linha do Mas o Lito. amigo Lito. E o Boa Vista não pode ser. O Boa Vista não pode ser. O Boa Vista não pode ser. Não, eu não O gosto. Boa Vista faz falta. Eu gosto do Boa Vista porque já tive, o gajo vai lá ver os jogos, às vezes sobe e já tive que ver lá com Em Guimarães. Guimarães nunca fugiste. Mas nunca levei, e no Bessa levei. Mas também há uma Levei coisa. não, foi o Os Guimarães. anos que eu Guimarães estive, eu levou. também não conseguia prometer nada, só os via acertar. Pronto, para finalizar, uma pequena opinião da época que está a decorrer, ainda estamos longe de estar do fim da época, mas o que viram até agora de cada clube. Começamos pelo Zé Carlos. Pá, do que eu vi Até até porque é agora mais difícil. não me deixa augurar assim grande coisa. Sinceramente, não gostava de estar a passar por isto e de o dizer, mas a realidade é essa. Mais uma vez, acho que há um bocado falamos disso, 5 laterais direitos, 1 lateral esquerdo, contratações completamente falhadas, posições em que deviam terem sido contratados jogadores não foram. Dá uma ideia de já ganhamos aqui algum dinheiro, vamos gastá-lo. E fez coisas que não concordo. E depois o desgaste que o Jesus provocou nos jogadores e na estrutura do Benfica. Não sei se será recuperável já esta época. Sinceramente, não estou a ver.
Espero que consigam, espero que o Veríssimo seja uma lufada de ar fresco como foi o Bruno Lage, por exemplo, mas isso também não acontece sempre. Portanto, não auguro nada de bom, mas tenho esperança, como é óbvio. Se há clubes que têm adeptos com esperança 20 anos, eu também, mais um anito ou outro, também não é por aí. Os 20 anos começa por 1, 2, Eu sei, 3. mas eu ainda estou com. É por aí, sabe? Pedro, a mesma Só questão. para dizer, pronto, Eu eu acho acho da época. deste ano, pá, acho que o Sporting, lá está, não mudou muito, perdeu o João Mário, que era um jogador influente no ano passado, mas o Mateus assumiu. E depois é aquela situação que falamos já um bocado, são jogadores que acreditam todos que vão jogar, ainda se viu antes de irmos ao Estádio da Luz, como falei há um bocado, sem Palhinha e sem Coatas, e jogou o Ugarte e o Neto, e ninguém deu por ela dos outros. E depois o Palhinha vem de lesão, e o Amorim disse que é um treinador diferenciado, e o Ugarte continua a jogar, e o Palhinha, ok, uma lesão muscular, mas o ano passado jogava. O ano passado, se fosse um jogo que o Palhinha voltasse como voltasse, tinha que jogar. E eu acho que é isso que faz a diferença, continuo a dizer que é isso, e já falamos aqui nisto. O Porto, quando chega o Pep, quando está a 7 pontos à frente do Lage, o Porto tem que encaixar o Pep, e tinha Militão e Filipe certinhos, e descambou. O Benfica no ano a seguir, não questionando nunca a qualidade do Pep, o Benfica no ano a seguir faz o mesmo erro com o Weigl. O Weigl chega em dezembro, o Benfica está com não sei quantos pontos de avanço, não é pela qualidade do Weigl, mas saiu lá os miúdos, estava a jogar, nunca mais se encontrou e perdeu. E depois, onde é que eu quero chegar com isto? Eu acho que o Benfica perdeu uma grande oportunidade com o Bruno Lage de ser um Benfica muito por culpa dos adeptos. O pessoal fala que os adeptos do Sporting que são contra o Sporting. O Benfica teve um treinador bom e barato que apostava, que fazia aquilo que o Amorim faz ali. Que apostava em Jetsons, Florentinos, Ferros. Apostavam, mas com qualidade. E jogavam. Jogavam a bola. E lá está, e esses jogadores davam a vida por ele. E a diferença era essa, não era a diferença de eles serem melhores. O Ferro não é pior jogador agora do que era há 4 anos ou 3 com o Lage. Está sem confiança nenhuma porque ninguém lhe deu a confiança que o Lage deu. O ponto final e acabou. E lá está. E quem vem para aqui não sente, e não dá vida para o treinador. Nós este ano no Benfica, Maite. Se calhar vai jogar amanhã, não sei. Mas o que é feito o Maite, que era um craque, que vinha, não sei o quê. Quando tens um Gonçalo Ramos a aparecer, que toda a gente diz que vai já um fora de série e vai buscar mais 2 pontas de lança para a tua equipa. Ele quando é que vai jogar? Vai jogar porque ele só meteu o Gonçalo Ramos a jogar porque foi obrigado. E muitos, os laterais direitos, dizem que o Benfica tem 5 laterais direitos, estão sempre a queixar que não tem lateral direito. Não vão buscar à sorte. O Sporting não, e o Amorim isso é que é diferente. O Amorim diz, eu quero este e este. É possível? Ok. Não é possível. Não quero mais nenhum. O Slimani podia ter regressado ao Sporting, o Adriano podia ter regressado ao Sporting, o Nani falou-se agora podia ter regressado ao Sporting. A maioria dos Sportingistas, se lhe perguntassem, ok, eles que venham, vão dar jeito. Pá, o Ruben não quer, não é aquilo, não é o meu projeto, não é o meu jogador. Mas isso mudou, o paradigma do Sporting mudou muito aí. Completamente. Tanto é que eles este ano fazem aquisições cirúrgicas. Completamente. E no Sporting gastar mais um bocado de dinheiro, opá, ok, dizem que o 50% pelo Ugarte é muito, 6 milhões, ou pelo Potter. Se calhar quando vamos buscar mas depois, haver 2 anos agora à frente, não, são jogadores baratos. E permite depois ir contratando o resto do passo. Não sei se viram ontem, só também para terminar isto, saiu lá da Transfer Market, a valorização da última época. Vejam, Gonçalo Inácio, Pote, Mateus Reis, Palhinha, inacreditável. O Sporting subiu não sei quantos milhões. E esses jogadores, Gonçalo Inácio foi de 2 milhões para 16 milhões, Mateus Nunes, pá, incrível. E lá está, é um treinador que os potenciou, um treinador que acredita no projeto e que acredita. Vou buscar aqueles, não dá para ir buscar, é impossível. Então eu vou à academia buscar um. E é o que ele fez. E depois tem aquelas saídas dele que faz o jogo do campeonato que perdeu com o Benfica, mas ainda agora deu a resposta, porque estava a preparar os meninos em contexto daquela competição. E eles vão lá com Bragança e Mateus Nunes. Na cabeça dele ia ser o meio campo de Sporting este ano, porque o Palhinha ia ser vendido. Era a cabeça dele, era o que ele pensou. Foi o que ele pensou. E estão a prepará-los para isto. E como tem os miúdos no Ajax, também já estávamos apurados. Outro mérito, o Sporting não passávamos aos oitavos de final desde 2012, se não me engano, 2012. E depois de perder 5-1, consegue recuperar a equipa para passar. E não é fácil. Exatamente. E tem Isso é mais bom porque ele faz da Liga dos duas Campeões. derrotas. 0 pontos no final de 2 jogos. Duas derrotas. Pronto, por isso é que eu
digo, e digo a brincar, mas eu, por mim, aquele homem já tinha uma estátua na porta 10 já, e tenho a certeza que ele, no final da época, era a vida dele. Normalmente, acredito nisso, só se andar tudo a dormir, independentemente se for campeão ou não, porque acho que vai estar outra vez nas decisões todas. Se não for campeão, vai andar lá até ao fim, na taça vai andar muito perto, na taça da Liga está lá. E é um gajo diferente, Nós tivemos a sorte de o apanhar e que nos está a dar isto tudo. E que nos leva outra vez ao bicampeonato. É isso que eu desejo. Outra vez não. Que nos leva outra vez. Calma, já tem de ver, não é? Justo. E a tua opinião desta época? Pá, desta época estou muito confiante no Porto, porque sinto no Sérgio Conceição finalmente a necessidade. Pois também não está cá, portanto não dava para jogar com ele, mas só assim é que o Sérgio não o mete a jogar, que é o Marega. Vocês já sabem a minha admiração pelo Marega e principalmente pela forma como o Porto jogava de acordo com o Marega quando estava em campo. Ele agora não está e o Porto já joga outra vez bem. Mas voltando àquilo que o Pedro estava a falar, também é importante dar aqui uma chegazinha à questão do Vitinha. Eu adoro o Vitinha e penso que poderá ajudar muito o Porto este ano. Bem, mesmo como o Dias, não é? O Luís Dias está anda tulo e vai fazer um final de época muito bom se não for embora agora em janeiro, que eu acho que é capaz de ir. E também importante, e acho que vai ser uma pedra importante no Porto daqui por uns anos, mas este ano também na conquista, espero, do título. Ainda para mais como um admirador que eu sou dele, que é o Diogo Costa. E parabenizar o Sérgio Conceição pela coragem que teve de apostar no miúdo, porque quando se olha para o banco, o Ruben Amorim olha para o banco e vê o Virgínia, o Jesus via o Elton Leite e mesmo assim queriam meter, só que o Odissei já prometeu, mas o Sérgio quando olha para o banco vê o Marquezine e não é a mesma coisa, e ele manteve-se e realmente é uma aposta ganha. E temos ali um senhor na baliza, no meu caso, que é a minha posição específica. Estou muito contente com essa aposta do Sérgio Conceição. E é esperar que o Porto continue a jogar da mesma forma. Não há Champions para a gente se sair, portanto. Já Liga Europa. Mas a Liga Europa já é aquela cena de querer ganhar. Se calhar ainda chegas mais longe. E ainda para mais a final, segundo aquilo que eu percebi, em Sevilha, memórias antigas. Ou seja, vamos lá ver o que é que isto vai dar, mas o que eu quero mesmo é que o Porto seja campeão este ano. Ok. Quero agradecer aos nossos convidados a presença deles cá no canal Balneário. Agradeço também a todos que estiveram por trás das câmaras por o trabalho magnífico que fizeram e desejar a todos os nossos seguidores um feliz ano e que brevemente estaremos por aí.